né? Tiago, no capítulo 5, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Tiago no capítulo 5. E quando Tiago começa lá no versículo 13 em diante, Tiago no capítulo 5, no versículo 13, escola de oração, a gente fala sobre oração, né? Eu estava no meio do caminho, ali, descendo aqui a rua, e orando, aquela oração que a gente fez, né? Envia fome e sede, né? De Deus, de Cristo, no coração das pessoas da nossa região. E Tiago 5, acharam? Versículo 13, está alguém de vocês, ou alguém de vocês está sofrendo? O que é que acontece quando a gente está sofrendo? Faça oração, certo? Está sofrendo? Qual é o caminho do sofrimento? Como é que a gente encara o sofrimento, qualquer que seja ele? Pela oração. Seja para a cura, seja para a solução do problema, ou seja para se entregar a Deus, né? Dizer assim, seja feita a tua vontade, já fiz tudo ao meu alcance e estou nas tuas mãos, que a gente chama de oração de entrega, quando a gente se entrega a Deus. Então é assim que a gente enfrenta o sofrimento. A gente não enfrenta o sofrimento desesperando. O cristão não se desespera no sofrimento. Pode até querer o inimigo jogar, o desespero dentro de nós, mas nós não podemos aceitar esse fato. Como homens e mulheres de Deus, nós temos que nos colocarem sempre em oração. O sofrimento a gente luta contra ele, porque não existe um sofrimento pelo qual você não deva lutar contra, certo? Mesmo aquele que você sabe que é da vontade de Deus, mesmo assim você não está satisfeito com aquilo. Pedro vai dizer, por exemplo, assim, se vocês sofrem como malfeitores, não adianta reclamar. Mas se vocês sofrem, Pedro fala isso, mas se vocês sofrem como servos de Deus, por causa de Cristo, então vocês têm alegria. Mas o fato da gente sofrer por causa de Cristo não significa que a gente está gostando de que as pessoas estejam fazendo isso com a gente, certo? Como a gente não pode amaldiçoar elas, nem pode matá-las, né? Jesus ensinou a fazer outra coisa: orar por elas. Então, ou seja, em qualquer situação, a oração é sempre o caminho. Estão entendendo? Está alguém então sofrendo? Ore. Esse é o caminho da oração. E ele vai continuar. Está alguém alegre? No mesmo versículo 13. Aleluia. No mesmo versículo 13. Está alguém alegre? Se o outro era oração, esse também é oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Olha que interessante. Eu estava pensando sobre isso agora, no fim da tarde. Falei assim, Tiago também fala de alguns tipos de oração. Tiago fala de tipos de oração. A primeira oração é aquela oração que você, de entrega, que você luta contra o sofrimento. Está sofrendo, você combate o sofrimento pela oração. A outra que ele está dizendo, você está alegre, cante louvores. Uma coisa que a gente precisa separar. A gente precisa separar. Louvor é diferente de música. Porque música é qualquer coisa. Música é uma expressão, tem a rítmica, ela tem ritmo, ela pode ter voz ou não. Eu estou gravando aqui, viu, Rafa? Tem voz ou não? A música ela tem ritmo, mas ela pode ter voz ou não. Ela é uma expressão da alma. E se a gente for um pouco mais profundo, mais um pouco profundo, Jesus já tinha dito: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a música é uma expressão da alma da pessoa,
Imagina o que é que tem dentro dela quando ela canta. O tipo de música que ela canta. Certo? Então você já vê a diferença. Então, louvor não é música. Música pode ser um veículo do louvor. Mas vamos pensar em canções. Música pode ser qualquer coisa, mas louvores não pode ser qualquer coisa. Não é. Agora, por quê? Porque louvor, se a gente for definir louvor, louvor é uma celebração a Deus, é uma expressão, mas ela é uma expressão de celebração a Deus por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz. Os salmistas e a Escritura sempre convidam, né? Louvem a Deus por suas obras, exaltem por as suas maravilhas, por aquilo que Ele fez. Ele é Deus grande e poderoso. O Salmo está assim, né? Exalte a Deus porque Ele é grande, Ele é soberano, Ele abate os inimigos, Ele levanta o pobre do monturo e faz-o assentar entre os príncipes da terra. Louvem a Deus nas alturas, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve a Deus com salmos, hinos, com dança, com celebração. Louvor é diferente de música. Música aqui humana, natural, né? Qualquer coisa é música, mas louvor é uma celebração a Deus pelo que Deus faz, pelo que Deus fez. Então, aí a gente pode chegar à simples conclusão de que não é qualquer música que pode ser chamada de louvor, mesmo sendo cantada por crentes, certo? Eu até acho que a igreja, de um modo geral, tinha que dividir. É que a gente não tem nomes para os ritmos, para os tipos de música. A gente tem nomes para ritmo. A gente tem nome samba, pagode, pop hop, funk, e por aí vai, clássica, né? Chorinho. Então a gente tem nomes para estilos musicais de forma geral. Aí a gente põe a música lá dentro. Mas a gente, como cristão, só tem dois tipos de música. Normalmente é louvor ou é adoração. Mas nós deveríamos ter outros, nomenclar outros tipos de música. Nós poderíamos ter, por exemplo, não só a música de louvor, nós poderíamos ter música de adoração, nós deveríamos ter músicas conjugais. A gente não coloca música conjugal, mas não tem música para casal na igreja? Tem música de casal. Tem música de casal. Cantares, por exemplo, é uma música conjugal. O livro de Cantares é uma música para casais. Certo? Canção para casais, o livro de Cantares, era música. Mas a gente às vezes não faz isso. Os crentes de hoje não. A gente poderia ter, por exemplo, músicas de motivação. Essa aqui é uma canção de motivação. Como? Essa é uma canção que vai falar da fé, que vai fazer você andar para frente, que para você tomar uma atitude, vai falar com você. Necessariamente a gente não está fazendo uma oração a Deus, a gente está dizendo para você que você pode avançar, que você pode. Música de motivação. A gente podia ter vários tipos de música, mas a gente faz a música e coloca ela como louvor ou como adoração, e na realidade não é, porque nem todo tipo de música pode ser chamado de louvor, certo? Mas Tiago continua. Tiago diz, está sofrendo? Oração. Está alegre? Oração, cantando, oração cantada, cante louvores. Ele continua, não é? Está alguém entre vocês doente? O que você faz? Pede oração. Como pede oração? Está escrito o que aí? Versículo 16, versículo 14. Alguém de vocês está doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja, os pastores, os líderes principais, né? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, tá sofrendo? Oração. Tá alegre? Oração cantando como se fosse louvor. Tá doente? Chama o povo para orar por você. Tá me entendendo? Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte, que a oração é que resolve o negócio, certo? E ele vai falar mais ainda,
Aí veio o versículo 15. Tem outro tipo de oração que é feita ali naquele momento, quando o doente chama alguém para orar por ele lá. A oração da fé. E a oração da fé, porque é um tipo de oração, né? A oração da fé faz o quê? Salvará o enfermo. O que é salvar aqui? Curar. Salvar aqui não é levar para o céu. Salvar aqui é a palavra, mesma palavra, a palavra salvação, né? Sozo, em grego, ela tem vários significados, dependendo da frase onde ela está. Jesus vai chegar para as pessoas e vai dizer assim, tua fé te salvou. Não é salvação, a pessoa não foi para o céu, não recebeu Jesus para ser salvo ali. Não, ali curou. Salvação, livramento. Salvação aqui, cura dos doentes. Estão entendendo? Estão entendendo? Sim ou não? A oração da fé salva quem? O doente, o enfermo. E o que acontece? Não só isso, a oração da fé não apenas salva o enfermo, mas o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, a oração da fé, ela não é só para curar. Ela, se houver cometido pecados, não é? Estes lhe serão perdoados. Os pecados vão ser perdoados. Vai confessar, a oração da fé vai fazer a pessoa confessar ali qualquer coisa e vai liberar o perdão ali. Claro, não somos nós que liberamos o perdão, mas nós dizemos a ele que se ele crer e confessar, ele está perdoado. É isso que o Tiago está dizendo, né? Não é que eu tenho o poder de perdoar ninguém, mas eu posso dizer, você está perdoado, porque se você confessou, o Senhor te perdoa. Então eu posso dizer, você está perdoado nesse ponto, dessa maneira, certo? Não sou eu propriamente que libero o perdão de Deus na vida da pessoa. Eu libero o meu perdão, se ele fizer mal contra mim, certo? Mas o perdão de Deus, quem libera é Deus. Eu apenas posso dizer assim, se você se confessou, teus pecados estão perdoados. Deus te perdoa, Jesus te perdoa. Amém? Amém? O Senhor então vai ouvir, vai salvar. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Aí vem o versículo 16, certo? Portanto, aí ele vai dizer para nós, uns para os outros. Depois que ele faz essas frases, ele agora fala para todo mundo, para os cristãos, para os que creem em Jesus. Portanto, faz o quê? Confessem vossos pecados uns aos outros. Gente, porque confessar o pecado para Deus é fácil. É ou não é? É fácil. Mas você dizer a uma outra pessoa, eu confessei meu pecado a Deus e o meu pecado foi esse, é mais difícil. É mais difícil a pessoa dizer assim, eu já pedi perdão a Deus várias vezes, eu já tentei vencer esse pecado tal e não consigo, você me ajuda em oração? É mais difícil, não é? Mas é para ser feito. Se uma pessoa está lidando com uma situação de pecado, qualquer que seja, e ele não consegue vencer, significa que ele sozinho não está conseguindo, certo? E ele precisa de ajuda, de confessar para o outro orar junto com ele. Por que a gente, por que a gente às vezes passa, e vocês também, com certos membros da família, certas situações que fica ali ao longo dos anos, a pessoa já conheceu Cristo, já andou com Cristo, certo? Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, ele nasceu de novo, mas está perdido, está desviado, mas ele não consegue dizer assim, me ajude, ore comigo, porque eu não estou conseguindo vencer esse pecado. Como é difícil. Às vezes é só isso que precisa. Mas o orgulho, o receio, a vergonha, mas o receio e a vergonha foram maquiados, né? Ali ele diz receio e vergonha, mas no fundo é orgulho, é pecado.
Ele não quer se submeter a alguém para dizer assim: eu não consigo vencer isso aqui, você pode me ajudar em oração? Confessai os vossos pecados. Está vendo aqui? Aqui outro tipo de oração. São vários tipos de oração. Aqui o Tiago está dizendo: resolve tudo pela oração, filho. A gente cansa. É verdade, dia de trabalho, dia mais médico, vai isso, vai aquilo, faz um monte de coisa. E de noite, né? Tem hora que a gente quer dar uma relaxada, tomar um banho, tal, etc., ficar na cama, não quer nem orar. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a oração é o caminho mesmo. A senhora não vai muito longe. Quantos testemunhos nós não estamos tendo do rio, né? Por causa de quê? Porque a pessoa está pedindo ajuda em oração. Se a pessoa não fala, não acontece nada. Me ajuda aí, ora por mim. Gente, a coisa não é mágico, mas é uma coisa fantástica. A pessoa que pede oração para outra pessoa. É lindo demais. Quando a pessoa diz assim: ora por mim, que eu vou estar numa reunião aqui agora e eu tô nervoso, etc e tal. Ele está dizendo assim: eu não consigo, você me ajuda em oração? Gente, isso é lindo demais. Se humilhando, né? É uma humilhação boa. Está se humilhando. É uma humilhação boa que Deus espera da pessoa. Pede, não precisa você enfrentar sozinho. Não precisa ser sozinho lutar contra isso. Nós podemos orar. Eu também não preciso estar ali o tempo todo com você 24 horas. Eu posso orar por você daqui onde estou, porque Deus vai ouvir. E onde você estiver, Deus vai atender. Sim ou não? Continua o texto, né? E aí, quando ele diz assim, vai ser perdoado. Por que ele diz isso, gente? Por que ele fala tudo isso? Nesse mesmo versículo ele vai dizer assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo. Quem é o justo? É a pessoa certinha que nunca erra? Não, é aquele que crê em Jesus. Foi justificado pela fé, seus pecados foram perdoados. Você está justificado diante de Deus, você está em paz diante de Deus. Você é justo, não porque você é justo, mas porque você confiou na justiça que Jesus Cristo fez por você na cruz. Você é justo. A oração desse justo pode muito. E ele continua, gente, tem mais oração. Aí ele vai dar um exemplo. Ele podia parar aqui, estava resolvido. Mas ele diz assim: Elias. Quem não conhece o profeta Elias? As histórias de Elias, né? E Jezabel, e não sei o que, e carruagem de fogo, e fogo que desce do céu, aquela coisa toda, né? E urso que mata adolescente, olha aquela coisa toda, né? Quem não conhece as histórias do Elias? E aí ele vai dizer assim: Elias era o quê? Vocês pensam que Elias era um super profetão? Vocês pensam, vocês pensam que Elias era um super homem? Vocês pensam que Elias era um homem que nunca cometeu pecado, um super santo? Olha o que Tiago fala, engasguei. Olha o que Tiago fala. Elias era o quê? Um homem, ou seja, ele era homem. Ele não tem que estar dizendo assim, ele era um profeta, está dizendo, ele era homem. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, tá vendo? Elias, eu vou ler aqui nessa versão, não é? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele começa dizendo assim: você viu o milagre? Você viu o poder que Elias manifestou na oração? Como Deus respondeu a ele na oração? Você acha que Elias é melhor que você porque fez esse tipo de oração e Deus parou a chuva no lugar? Por 3 anos e 6 meses, você acha que Elias era mais especial que você? Ele diz: não, Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias ficou com medo.
Elias se equivocou ao falar com Deus que só estava ele, mas tinha mais 7.000 que não tinham se dobrado. Elias estava chateadíssimo, em depressão, pediu para Deus matar, levar embora. Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que a gente. E diz assim, e ele orou e não choveu. E aí ele continua, que mais? Versículo 18, depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e o quê? E a terra, e por 3 anos, e depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. É depois disso que ele fala assim, meus irmãos, se alguém dentre vocês, crentes, cristãos, servos de Deus, nasceram de novo, foi batizado, está na igreja, mas a pessoa pode se desviar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Parece que Tiago não acreditava nisso. Parece que Tiago não acreditava nessa ideia. Não, se desviou é porque nunca foi de Deus. Ora, se nunca foi de Deus, por que Tiago manda ir buscar o desviado? A pergunta precisa ser, sempre fazer mais perguntas. Se a pessoa se perdeu, é porque ele não era de Deus. Beleza, não era de Deus, está perdido, não precisa fazer mais nada, não era de Deus mesmo. Mas Tiago diz assim, meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que o converteu, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salva da morte a alma, olha só, a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Ora, se o desviado é desviado porque nunca foi de Deus, para que eu vou procurar converter ele? Ele não é de Deus, ele já demonstrou se desviando, que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez perdido, nem tente se salvar que não vai dar certo, você vai se desviar. Uma vez que você se desviou, você já provou que Deus não te salvou, mas eu vou atrás de você para quê? Mas aqui, não, mas se eu não tenho que ir, se já está determinado, eu não tenho que ir. Aqui Tiago diz, se alguém for lá e converter ele, salvou a alma dele da morte e cobriu uma multidão de pecados. Se alguém dentre vocês, entre os crentes, se desviar da verdade, da fé, da palavra de Deus, então a pessoa pode se desviar. Eu era assim. Alguém teve misericórdia, senão não tava... A pessoa pode se desviar, certo? E se alguém achar que se desviou, porque não era de Deus, está perdido mesmo. Se alguém achar assim, a gente vai condenar a alma dela à morte eterna. Mas se eu não acreditar nisso e eu for atrás dela e ela se converter, significa que Deus me usou para resgatar a alma dela da morte e do fogo do inferno e cobrir uma multidão de pecados, porque ela estava em pecado. Se ela morresse em pecado, ela ia para o inferno mesmo, ia para a condenação mesmo, desviada da verdade, certo? Se ele se converte, se é livrado da morte e cobre a multidão de pecados, significa que ele ia morrer em pecado. Morrer em pecado não tem salvação, certo? Morrer em pecado não tem salvação. Mas se eu consigo paralisar isso, a gente tem que fazer isso com todos os nossos. Gente, não tem perdido, a não ser que morra, certo? Entenderam isso aí? Não tem ninguém perdido, a não ser que ele morra no pecado. Aí morreu, a gente não pode fazer mais nada, certo? Mas eu vou falar para você, seja teu filho, seja teu marido, seja tua esposa, seja teu irmão, seja teu parente, seja teu primo, seja quem for, seja teu neto, teu bisneto, seja quem for, enquanto não morreu, você tem esperança de levar essa vida a Cristo, se tiver desviado. Amém ou não? Você vai perturbar com oração e convidando. Isso, não fale mais comigo não. Beleza, eu continuo orando. E eu estou aqui, viu? Aí sempre dá uma lembradinha,
estou orando por você. Estou orando por você. Você não quer saber, mas ó, estou orando por você. Sou sua mãe, sou sua avó, sou seu pai, sou seu irmão. Você é importante para mim. Sou seu sogro. Sim ou não? Sou seu genro. Estou orando por você, mesmo que você não goste, estou orando por você. Amém ou não? Olha, o que é que Tiago está dizendo, gente? Com tudo isso aqui, com esses tipos de oração, Tiago diz o que? Ó, a oração é que resolve as coisas, de uma forma ou de outra. Mesmo que alguém como Elias tenha que orar pedindo, deixa eu ir embora, e Deus falar assim, tudo bem, aceito teu pedido de demissão, vou mandar a carruagem amanhã, né? Mas antes de eu mandar a carruagem, de te trazer para cá, faz duas coisinhas para mim que eu vou te pedir, tá bom? Unge Jeú, rei, no lugar de Acabe, estava vivo ainda, né? Unge Jeú como rei no lugar de Acabe, e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Depois eu mando te pegar. Porque você não vai sair daí, na caverninha não, filho. Você tem que fazer ainda um último serviço para mim. Faz o último trabalhinho que eu estou te pedindo, e no meio da tarde eu mando a carruagem te buscar. Pronto. Mesmo que o resultado final da nossa oração seja ir para a glória, a oração ela resolve. Estão entendendo? Sim ou não? A oração resolve de uma forma ou de outra. Repita comigo, a oração resolve tudo, de uma forma ou de outra. Amém? Vamos orar.